Olá, gente, boa noite. Vou fazer uma apresentação rápida aqui para vocês, tá? Eu tentei colocar vários pontos mais interessantes, sem que fosse muito específico, né? Até porque é muita coisa, muita tecnologia, né, que nós temos hoje em dia na área de irrigação, né? Eu vou falar hoje, né, do Irriger Connect, né, até fazer um histórico dele, né? E como ele até lida com a gente da UFV, muito fortemente, diga-se de passagem, né? E algumas novas tecnologias, alguns equipamentos e serviços, tecnologias que a Valmont está trabalhando hoje em dia, né? Até uma aí que foi comprada, foi fechada a compra agora nesse ano, né? Muito voltado para a parte de inteligência artificial, né, e machine learning. Isso tudo voltado aí para aumentar a eficiência do equipamento de irrigação. Então, o nosso histórico, né, é basicamente esse, né? Nós nascemos, né, a Irriger nasceu na Universidade Federal de Viçosa, né, idealizada pelo professor Everardo Chartuni Mantovani. Todos devem conhecer ele pelo Manual de Irrigação. Ele trabalhou bastante nisso, irrigação, princípios e métodos, né? Trabalhou muito com a parte de manejo, né? Desde que ele voltou do doutorado dele na Espanha. E em 2002, na verdade, ele começou a fazer um estudo com o programa de manejo de irrigação. Como conseguiria jogar os dados de clima, os dados de solo e os dados de cultura para conseguir ter uma tomada de decisão melhor. Porque grande parte das vezes irriga-se mais do que precisa, né? Em algumas fases, irriga-se menos do que precisa em outras. Aí, em 2005, a Irriger virou realmente uma empresa, né? Que ela começou com um escritório, duas matrizes, na verdade. Uma em Viçosa e uma outra em Goiânia, né? E foi assim até 2011, quando a Valmont, né, que é a produtora dos pivôs da Valley, né, ela comprou grande parte da Irriger. Então, de 2011 até, né, 2017, aí muita coisa aconteceu e foi um trabalho muito conjunto que a Valmont, né, pela Valley, ela viu o valor que o manejo de irrigação consegue colocar junto nas tecnologias e todo o trabalho que é realizado, né, na área de irrigação. Em 2017, a gente lançou o sistema Irriger Connect, sistema todo em nuvem, né, com possibilidade de acesso a qualquer lugar, via remota, com algumas integrações automáticas já. Até vou mostrar alguns dos equipamentos que já faziam integração automática de chuva, integração automática de irrigação, já em pivôs de todas as idades imagináveis. Eu trabalhei em pivôs que eram mais velhos que eu. Trabalhei com pivô que hoje o pivô tem 37 anos, né? E todos funcionando de uma maneira muito correta, muito eficiente, né? E com tecnologia sendo colocada a todo instante. Em 2018, aconteceu, vamos dizer assim, aquele momento, fomos surpreendidos novamente, como diria o Zagallo. A Irriger, que já era da marca Valmont, né, ela foi comprada pela Valmont Estados Unidos. Então, a Valmont Brasil fez o repasse para a matriz, a Valmont Estados Unidos, e viramos uma marca global, né? Então, a nossa plataforma recebeu um facelift, né? E para melhor aceitação no mercado americano e no mercado internacional, passou a se chamar Valley Scheduling, né? Hoje nós atendemos nos Estados Unidos, Europa, África, Ásia, algumas áreas na Austrália, América Central e América Latina, né? Então, é mais ou menos esse é o nível de uma empresa que nasceu com essa base, né, de conhecimento de um professor da UFV, né, que nos deu, que acredito que algumas pessoas já viram algumas aulas dele, ou pelo menos algumas palestras dele, para chegar nesse nível aí de ser hoje uma marca mundial com basicamente entrada em todos os continentes, né, agricultáveis. E a Irriger traz para a gente várias coisas que são interessantes, diga-se de passagem. Por exemplo, eu fiz um trabalho no Sudão, eu conheci esse pequeno
pena captação, né, às margens do Rio Nilo, que tinham 4 bombas de 1.500 metros cúbicos hora. Era um bombeamento de 6.000 metros cúbicos hora. Né? Fiz um manejo de algodão que eu fiquei altamente orgulhoso. Consegui 410 arroba em 2017, né, de algodão irrigado. Isso em segunda safra. Né? Foi retirada a soja e foi plantado esse algodão safrinha no pivô. Mas nem tudo são flores. A gente tem que fazer algumas vezes até coleta, né, de biodigestores, né, para ver como que vai ser para fazer a fertirrigação, qual vai ser o nosso elemento limitante, qual que vai ser a nossa mistura, como que vai ser a injeção disso no sistema de irrigação. Né? E os louros também, de fazer um dos cultivos mais divertidos, legais e agregadores, na minha opinião, que é o café. Então, assim, várias oportunidades que nos aparecem, vários conhecimentos que nos aparecem e várias oportunidades que a gente tem que pular em cima desse cavalo selado sempre que ele passa na nossa frente. Né? As experiências todas são muito diferentes e todas são muito agregadoras. Então, a gente deve aproveitar isso daí sempre que a gente pode. Essas estatísticas que eu vou mostrar para vocês hoje do IRIGER, elas são da safra de verão até agora. Né? Então, da safra de verão até agora, temos 856 mil hectares manejados. Com pivô central em sua grande maioria, aí temos gotejadores, microaspersores, área de aspersão convencional, sistemas lineares, muito usado para cana, principalmente, e aos sistemas autopropelidos. Os autopropelidos que a gente atende são basicamente usados para irrigação de soqueira de cana, né, após a colheita, né, para fazer ela rebrotar mais rápido. No momento ativos, nós temos 370 mil hectares quase, 369.149 hectares. Como era esperado, né, nós estamos aí na época da segunda safra, o milho corresponde aí à nossa maior área irrigada hoje, né, juntando milho e milho semente, nós temos 36% da nossa área aí, então, pelo menos quase 130 mil hectares dessa área total é de milho, né, seja semente ou seja grão. Né. E até uma informação, né, a demanda de milho para irrigação esse ano, o pessoal fez muita loucura, né. Então, assim, eu nunca atendi milho em autopropelido. Esse ano eu atendi uma área aqui no Mato Grosso do Sul de milho autopropelido por causa da seca e chegou no mercado interno a R$110 o saco, que ano passado era um preço ótimo, R$38 por saco. Então, falando agora do que é a irrigação 4.0. É a integração de todas as tecnologias e todo o sistema que a gente tem. A ideia da Valmont é pelo Valley 365, onde, usando satélite, comunicação em nuvem via GSM e rádio, a gente consegue fazer toda a fazenda se comunicar. Né? A Valmont, ela está trazendo para o Brasil até outras áreas além da irrigação, né? Como, por exemplo, a parte de termometria de armazenagem, né? Ela já produz silos nos Estados Unidos, a parte de chaparia. Então, ela está trazendo algumas novas tecnologias aqui. E esse é o ponto. Nós temos o AgSense, que é uma plataforma que usa o GSM como forma de automação e comunicação para monitoramento, né? E via satélite também. Nós temos o painel Icon, que você consegue acessar ele remotamente, né? Tanto pelo celular, como por um tablet, ou até pelo computador, né? Tanto via AgSense como via Base Station 3. A IRIGER, né, que é a parte toda de manejo de irrigação, tomada de decisão, gestão de custos e a apreciação, né, das imagens de satélite, né, inteligência artificial. E o X-Tech, que é uma tecnologia de pivôs mais rápidos, né, basicamente, para aproveitar algumas opções mais interessantes. Né. E tudo isso vai virar o Valley 365, que vai ser a união de todas as ferramentas da Valmont, né, para irrigação inteligente e irrigação de precisão. Então, é mais ou menos a tendência. E tem um ponto
que vocês estão vendo aqui embaixo, que é o Valley Insights, né? Essa parte é a parte que eu acredito que vai mudar muito, né, o que o mundo conhece de irrigação, né? Que não só um sistema que só joga água e consegue fazer fertirrigação com uma eficiência ótima, custo operacional mais baixo, mas não. Também a gente consegue pegar informações, né, baseadas nisso, né, baseadas no Valley Insights, e esse machine learning vai conseguir nos dar algumas respostas num prazo muito mais rápido, né? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês de dados bem interessantes. Outra informação, né, que já é operacional em outros países, mas no Brasil o custo da tecnologia ainda é muito caro, é o Valley VRI Prescriptions, que ele é um sistema de aplicação variável no pivô. Então, você consegue, por exemplo, um bico de saída do pivô jogar uma lâmina, né, e o outro, ou o seguinte, consegue jogar outra. Então, você consegue setorizar a área do seu pivô com lâminas diferentes de acordo com o seu solo, de acordo com alguma outra característica ou uma questão de sanidade, né? Você consegue até fazer essa setorização. Nos Estados Unidos já tem áreas que o pessoal usa, né, principalmente para hortifruti, né, cenoura, batata, outros produtos de valor agregado mais alto. E no Brasil vai começar a chegar aí em breve, tentando trazer de uma maneira mais economicamente viável, né? A plataforma Valley 365 vai ser possível você agregar tudo, né? Como eu disse, ó, nós temos tanto a previsão de irrigação, com as parcelas divididas, nós temos os equipamentos na palma da nossa mão, tanto pivô, sistema linear, bombeamentos, e o VRI, que a gente consegue fazer aplicação diferenciada em cada uma das áreas, né, das parcelas do pivô, fazendo essa setorização aí de unidade de trabalho, né? A agricultura de precisão hoje consegue, muitas vezes, trabalhar com um pixel de meio hectare em algumas áreas mais intensivas, né, quando você trabalha com produtos agregados muito altos. Mas imagina você conseguir trabalhar até com um pivô de 100 hectares, com 100 unidades de manejo diferentes, dependendo da situação sua de solo, né? Isso só para irrigação. Imagina o nível que a gente consegue de eficiência, de tecnologia. E é o ponto principal, a gente conseguir todos os dados, né, para fazer esse trabalho. Então, a gente consegue os dados do equipamento, os dados ambientais por meio da estação climática, e é uma base agronômica, né, cultura, solo, né. Aí, com planejamento, previsão, né, a gente consegue fazer um planejamento, né, bem incisivo, né. A gente consegue fazer a produção funcionar perfeitamente e a gente consegue que a colheita e a distribuição seja toda rastreada e toda acompanhada, né? Fazendo que o meio ambiente e esses dados não sejam perdidos. A gente tem essa base de dados toda para conseguir trabalhar. Então, vamos começar hoje pelo Irriger, né? O que é a plataforma do Irriger, né? Eu coloquei uma plataforma, um cliente aqui do Mato Grosso do Sul, né, que conseguiria ser bem visível, né? Tirei dados de hoje lá, né? Então, o que a gente consegue fazer hoje, né, para manejo de irrigação? A gente consegue ter uma inserção automática de irrigação em chuva, então não precisa lançar mais nada, o sistema conversa diretamente com o equipamento passa esses dados, né? Em áreas, por exemplo, até de acompanhamento de área de sequeiro, para tomada de decisão em relação a investimento, né, tecnológico em algumas áreas, né, a gente consegue utilizar um Aquatrack para fazer medida de umidade do solo, né, para saber como está, né, por meio de uma estação, né, estação de campo localizada naquele ponto. A gente consegue fazer integração com várias outras plataformas e fazer essas auditorias diretamente, né, da fazenda à distância. Porque como a gente pode falar, por exemplo, que o manejo está sendo bem feito, se a gente não está lá todo dia, né? Então, a gente tem que usar toda essa ferramentaria, né, que nós temos aí online para conseguir dar os melhores resultados para os clientes, né? Até porque cada consultoria é diferente, cada cliente é diferente, e cada necessidade,
né, e até perspectiva e expectativa de atendimento é diferente. Quando fazia esse projeto na AgriJúnior, um dos maiores problemas era as definições de escopo. Qual que é o escopo daquele trabalho? Qual que é o escopo daquele trabalho e como a gente vai fazer a gestão de expectativa daquele cliente? Como essa gestão de expectativa vai espelhar o nosso trabalho da melhor maneira possível, com o menor custo e risco possível, né? Então, esse é o ponto que a gente precisa. Então, essas auditorias online, esse trabalho remoto, foi muito facilitado agora na pandemia, e a gente consegue várias e várias e várias informações, né, que foram apressadas aí por essas necessidades, né? E por último, nós temos uma previsão que usa dados de um sistema francês e dados de um sistema americano para fazer a previsão do tempo, né, e a previsão de evapotranspiração básica e previsão de chuva, né? No Brasil, como a gente sabe pelo nosso mapa de estações, é meio restrito, então a parte de chuva acaba que a gente erra bastante ainda até hoje. Inclusive, todas as outras empresas que a gente tenta fazer uma integração para melhorar nosso sistema de previsão de chuva, eles falam que chuva aqui, até a gente ter uma malha maior de estações, é meio complicado. Então, nós temos tudo isso, né, na palma da nossa mão, via computador ou via aplicativo, né? Como os principais resultados, né, nós temos economia de água e energia, em torno de 20%, basicamente, a gente consegue ver valor financeiro mais energia. Aumento de produtividade, em alguns casos a sanidade melhora bastante, né? Então a gente diminui as perdas, né, também. Os ajustes de equipamentos, que, por exemplo, um pivô de 35 anos de idade, 37 anos de idade, não tiver ajustado, você não consegue trabalhar com ele, né? Essa assistência que a gente tem remota, e o cliente precisa de qualquer coisa, ele tem esse acesso diretamente via nosso helpdesk. Aí, controle de doenças, otimização de uso de fertilizantes, certificação de uso da água, isso é muito pegado aí, né? Controle de outorga para fazendas de café certificadas Rainforest, por exemplo, né? Outros Rainforest, e até sementeiras, né, que algumas vezes precisam manter as metas globais, né, de consumo de água, né? E nossa taxa de renovação de contrato, entregando esses resultados, é sempre muito alta, 95%. Esse é a cara quando a gente abre o nosso programa. Temos todos os pivôs, né? Esse reloginho é um sensor de irrigação. E no meio aqui nós temos a estação meteorológica, que passa os dados. Nós podemos clicar em cada uma dessas parcelas para saber como está a situação de campo, via o gráfico de umidade, vou mostrar para vocês. E na lateral nós temos a previsão, né, dando todas as lâminas, a ITN, no caso aqui, para os próximos dias, para fazer uma programação, né? E aí entra o ponto da nossa limitação hoje sem o VRI. A gente não consegue usar unidades de planejamento, unidades de produção muito pequenas do pivô, por causa da limitação até hoje da irrigação não ser muito setorizada, né? E outros critérios também, como pulverização, curva de nível, né, o terraceamento, ele impacta bastante também nessa setorização, né? Um dos pontos mais importantes, né, que o pessoal gosta muito de ver, é essa parte de decisão. Aqui nós temos vários dados, né, diretamente, né? A data, a área da parcela, o dia após o plantio, né? Quantos dias precisaria para essa parcela entrar em estresse, né? A partir do momento que a planta não teria mais, vamos dizer assim, começaria a perder produtividade para pegar água, né? E qual que é a TC considerada aí no dia, né, baseado na data de plantio e na fase da cultura que ela está. Aí, com isso, nós temos a informação da zona radicular, né? Qual que é a nossa lâmina disponível, né? Aí, esse é um fato muito interessante, né? A zona radicular, ela antigamente era trabalhado muito, era de pivô, pensando em profundidades mais rasas, né? De 0 a 20, de 20 a 40. Nós já estamos encontrando aí algumas áreas, e solo misto, não solo muito arenoso, né, de enraizamento da soja, né, sojas bem trabalhadas, população
boa, né, para controlar a altura, né, de enraizamento efetivo, né, de 37, 38 centímetros, né, de raiz efetiva, com raiz chegando a 45, 50 centímetros de profundidade, né? Então, isso muda bastante nosso potencial de retenção de água no solo e como a gente consegue trabalhar com isso, né? Que é um outro fator que isso pode mudar totalmente o nosso planejamento de irrigação, né? Dependendo das nossas perspectivas, né? O nosso trabalho todo de previsão climática, né? Para tomar a decisão. Aí temos a ITN, necessária hoje, né? Para deixar o solo em capacidade de campo. E no caso aqui, ó, só o pivô 106, né? Que está com o Decalb 255, plantado em fevereiro, e precisaria de uma lâmina que está acima da lâmina mínima do pivô. Seria um percentímetro de 89% com 6,08 milímetros aí, né, de irrigação. Aí nós podemos ver aqui a irrigação efetiva, a irrigação total que estamos encontrando, qual que é o ITN para os próximos 7 dias, até para a gente fazer um planejamento em alguns casos, dependendo de algumas necessidades. Algumas fazendas hoje, que devido à estiagem, está trabalhando com um controle maior de água, né, para não faltar para os outros pivôs, né. A gente olha bastante, né, o ITN dos próximos 7 dias e como estamos de índice de estresse. Para milho, pelo nosso histórico, aí é entre 7% e 13% milho grão, a gente consegue aí valores de produção ótimos, né, sem muitos problemas aí em relação à perda de produtividade. E logo abaixo nós temos aí a previsão para os próximos dias, né, e a leitura do clima da estação instantânea. Na instantânea, no passado, né, que ela foi lida 2h45 da tarde. Mas naquele momento estávamos aí com uma radiação de 504 watts por metro quadrado de radiação, uma velocidade do vento de 0,4 metros por segundo, temperatura máxima 28,9, mínima 28,6, né? E uma ET0 ontem fechando em 2,26. Umidade relativa no horário 53,4. Isso aqui o pessoal gosta bastante também para ter uma ideia em relação às pulverizações, né? A parte de pulverização, dependendo da época do ano, é muito complicada. E a estação meteorológica na fazenda faz muita diferença para a tomada de decisão, né? Porque dependendo da vazão do seu pulverizador, né, muda muito a eficiência de pulverização. Aí agora vamos dar uma olhada, né, como que é o nosso gráfico de umidade. Como que o Irriger Connect ajuda a gente a tomar essa decisão em relação à umidade. Por exemplo, ó, eu peguei aqui o pivô 106, né, que eu tinha comentado com vocês. E nós temos as barras claras, né, é a irrigação. As barras escuras, azul escuro, é a chuva. A linha azul em cima reta é a capacidade de campo. A linha vermelha é a umidade de segurança. E a linha marrom é basicamente a umidade calculada do solo. Via KS, KC, né, as análises de solo que são feitas, os KCs da cultura, né, tudo isso aí é utilizado para fazer esse modelamento, né, e para achar esse índice de estresse que a gente consegue depois fazer uma correlação dele com a produtividade. Por exemplo, aqui, ó, cada cor diferente é uma fase. Primeiramente, aqui nós temos a fase inicial, que é a implantação aí desde o plantio, né, até quando o milho entra em V1, né, V1 para V2. Aí depois temos o vegetativo, que vai até o pendoamento. No pendoamento, vai até o final da polinização. E depois temos, basicamente, a fase de granação, que é o enchimento de grão, o desenvolvimento real da espiga. Como a gente pode dar uma olhada aqui, ó, a umidade de segurança muda, né? Ela baixa e sobe, variando basicamente no impacto que um déficit hídrico pode ter, né?
Por exemplo, na fase do pendoamento, o pendão, né, ele evapotranspira muito. Então, imagina você desidratar esse pendão e impedir uma boa polinização. E aqui, ó, logo depois, é a granação. Tivemos uma falha de irrigação que rompeu a umidade de segurança. Essa umidade de segurança foi rompida porque o energia falhou na fazenda. Ficou 2 dias sem energia lá. Então, eles não conseguiram entrar antes nesse pivô. E essa época aqui estava com uma evapotranspiração da cultura muito alta, né? Valores aí perto de 4,5 milímetros por dia, né? Isso já em maio, que algumas áreas começam a dar uma esfriada, né? Então, assim, essa tomada de decisão, esse gráfico, ajuda bastante a gente a inferir até os erros, né, os acertos e como foi o impacto disso na cultura. E o ponto que a gente usa aquele gráfico, o índice de estresse, e é uma irrigação efetiva para trabalhar, o NDVI, né? O NDVI a gente trabalha ele bastante, né, por parcela, e usamos algumas ferramentas, por exemplo, Safer, para fazer as definições de umidade via satélite. E hoje o nosso NDVI é todo automatizado, né? Por exemplo, nós temos aqui o mesmo pivô 106, né, como ele estava no dia 15/5, né, e como ele estava no dia 5/5, né. Dá para ver que no dia 5/5, ó, nós já temos uma área que, vamos dizer assim, o pivô está se entregando um pouco mais, que dá para ver quanto que ele se entregou aqui, né, no dia 15, né. A gente consegue ver um anel aqui positivo, que foi uma área que caiu mais água do que o esperado, né. Isso aqui foi investigado e o motivo disso foi um bico com aspersor caiu, eles não tinham o bocal correto, eles colocaram o bocal que tinha e era um bocal muito maior. Então, nós temos um anel positivo por causa disso. Nós temos algumas falhas aqui devido à pressurização, né? A gente consegue ver. O lado esquerdo é a parte mais alta do pivô. Então, a gente não tem como falar que o problema do pivô hoje é pressão. O que foi investigado aqui, que a máquina que fez o perfil do solo, ela fez uma distribuição mal regulada. Então, ela jogou menos do que precisava no caso aí, foi calcário, né? Então, deu um probleminha aí de calcário, né? Logo antes da soja, né? Não conseguiu dar a reação correta. E agora, se a gente faz a comparação, ó, com a safra do ano passado, de milho, os mesmos 83, 84 dias, como a parcela era diferente. Nós tínhamos uma estrada passando aqui, dá para ver a adutora do pivô, que ainda não recuperou 100%, né? Mas dá para ver que deu uma grande diferença já o NDVI, principalmente por causa dessa falha que teve aí de perfil de solo na hora de fazer essa correção. Então, vários dados, várias coisas a gente consegue pegar hoje em dia, muito baseado nessa correlação, imagem de satélite, os dados do sistema, a situação do equipamento, e vai ter um caso aí que a gente verificou lá em Perdizes, de um problema que deu num pivô, que a gente concluiu o problema baseado num equipamento que foi instalado por uma sementeira. Nosso relatório mensal de gestão de custos, né, a gente faz, tanto de irrigação como de energia, mas acredito que não é tão importante agora para a gente. A gente vai começar agora a parte mais divertida, a parte de tecnologia mais aplicada, né? A Valmont, né, ela começou a trabalhar com uma estratégia voltada muito para produto e serviço a partir de 2017, que foi quando foi feito o lançamento do Irrigar Connect. E aí, em cima disso, foi aumentando essa integração. Então, em 2018, teve o facelift e inserção dele no mercado internacional dos Estados Unidos. Em 2019, foi desenvolvida a nossa estação de campo, junto com o sistema de VRI,
que é para fazer aplicação de água em nível variável. Aí, em 2020, compramos, acho que hoje é a empresa mais divertida do grupo, né? Que é a Prospera, uma empresa israelense de inteligência artificial, né? E nós estamos aí fazendo essa integração do Prospera, né, do Vale Insights, com o nosso sistema, né, para deixar, a partir desse ano, alguns desenvolvimentos aí de machine learning, né? Como que o pivô pode trabalhar com inteligência artificial para resolver algumas coisas, algumas programações, né? E já estamos até em alguns testes em nível protótipo, né? Mas para o Prospera já tem aí já em nível pré-comercial. Então, a gente, quando para, imagina o que aconteceu do início da irrigação, né? Desde que começou o Pico Central, até onde nós chegamos hoje em tecnologia. Como a gente vê o que era painel, automação e telemetria antes, e como a gente está agora. Para vocês terem uma ideia, hoje o produtor ele consegue fazer a ligação do pivô de qualquer lugar. Se ele tiver com acesso a celular ou com acesso à internet, ele consegue ligar e desligar o pivô e verificar como o pivô está. Antigamente era só rede fechada. Antigamente o painel era todo manual, todo analógico. Hoje os painéis já são todos digitais, né? E a parte de serviços, desde o VRI, né? A parte de monitoramento via Base Station, o nosso Irriger Connect para manejo, as automações dos pivôs centrais, né? Sem precisar fazer toda uma troca, você consegue fazer só um retrofit, né? Para monitoramento e automação, né? E deixando ele em situações mais modernas em relação à eficiência de aplicação, né? Fazendo testes cookie, né, hoje, por exemplo, nós conseguimos achar aí eficiência de aplicação de 95% aí, né, de eficiência média aí nos aspersores tipo IOB, né, tipo Precision Twister da Comet e os aspersores também da Nelson, né, mesmo os não rotativos, só os oscilantes. E o que é o Vala Insights? É a gente conseguir visualizar via pivô as situações que estamos no campo. Então, nós temos via drones, VANTs, nós temos via satélite alguns dados e conseguimos outros no próprio pivô. O pivô vai ser o nosso scanner, no caso aqui, no Brasil, para a gente conseguir deixar a eficiência nossa e tomar de decisão mais rápida. Nos Estados Unidos, o Prospera já presta serviços lá, utilizando drones em fazenda, né? Mas as realidades deles são muito diferentes das nossas, né? As nossas propriedades aí de grande nível tecnológico são grandes propriedades e ainda temos algumas limitações em relação ao drone, o horário de melhor voo, né? A bateria necessária, a autonomia de voo, né? A área que consegue cobrir no dia, né? E a gente consegue reduzir isso, né, no caso do pivô, porque é uma área conhecida, tem um equipamento lá, e você consegue sempre passar ali, né, as câmeras sempre no mesmo ponto, com o mesmo ângulo, né. A nossa primeira área piloto foi em outubro de 2019, foi em Perdizes, lá em Minas Gerais, perto de Uberaba, né, fazenda Água Santa, do Grupo Roqueto, né, dono da Batatas Bem Brasil, pré-frita. Em 2021, a gente começa os testes pré-comerciais já, né? A nossa ideia é fazer soja e milho, né? E a gente pensar como a gente vai operacionalizar esse serviço aí de uma maneira mais abrangente, né? E a ideia é essa, né? Aquisição de dados, detecção de anomalias e ação rápida, né? E a gente vai conseguir ver isso, né, por meio dessa pequena câmera. Essa câmera é o primeiro modelo, já não é mais esse, já teve uma grande modificação, mas ela pega os dados via foto, ela tem uma precisão de 1 milímetro de pixel, vocês vão ver as próximas fotos, e ela lança para a torre do pivô, ponto pivô, esse ponto pivô lança todo o sistema para nuvem, que a nuvem faz, o programa faz toda a avaliação desses dados, né? Por exemplo, nós temos aqui fitotoxidez, né? Isso aqui foi uma área que foi feita a avaliação,
Cada bolinha dessa que a gente vê aqui do lado esquerdo é um ponto onde foi verificado isso pelo sistema, né? Ao ser conversado com a fazenda, foi descoberto que, basicamente, o pessoal esqueceu de lavar o tanque do pulverizador e deu essa pequena fita aqui, né, dentro da parcela. Cada ponto é georreferenciado, né? Você consegue pegar esse georreferenciamento e tem as informações dentro deles necessárias. Temos aqui também, ó, uns ataques, né? Por exemplo, aqui, ó, temos o milho, né, que já está sendo atacado pela lagarta do cartucho. E do lado nós temos aqui o túnel de larva minadora. A gente não consegue nem ver e a câmera já conseguiu pegar já pelo machine learning. Uma informação legal, tá vendo essas sombras mais ou menos redondas aqui, que a gente está vendo em cima desse algodão? Essa aqui são as gotas da irrigação. Essa foto foi tirada com o pivô irrigando, né? E olha o nível de qualidade da foto, né? E como que o equipamento conseguiu entender o que estava acontecendo aí, baseado nessa foto. Nós temos aí daninhas de folha estreita, né, no algodão e também no milho. Então, no milho é até mais interessante, que são duas plantas folha estreita. Nós temos daninha de folha larga também, né? No algodão, no caso, também. Né? É bem legal a gente conseguir ver isso, porque o algodão tem um valor agregado muito alto, né? E aí ela delimita o que está acontecendo e faz aqueles pontos como a gente viu lá atrás. Delimitação de linhas duplas, né? Erro de plantio aqui que foi visto, né? A máquina provavelmente não desligou as linhas de plantio, então foi verificado aí no sistema de câmeras essas linhas duplas, né? E vamos falar agora dos painéis Icon, né? Que até tem algumas coisas legais, vocês conseguem até brincar com ele na versão demo. Nesse site vocês conseguem ver como que é o painel hoje, com algum dos maiores níveis o maior nível tecnológico que a gente tem, né, no mercado, podendo agregar sensores, né, tanto velocidade do vento como pluviômetro, né, e outras tomadas de força aí, né, e os níveis diferentes de painel que nós temos, desde o Icon 10, que é o maior, totalmente touch, o Icon 5, que tem a parte touch, mas também a parte de botão, o Icon 1, que é basicamente só liga, desliga, mas aí a gente faz o acesso por ele via Wi-Fi do painel. O painel tem um sistema de Wi-Fi. E o Icon X, que é o nosso painel Coringa, que ele consegue automatizar qualquer pivô utilizando esse painel. Ele simplesmente começa a fazer o painel normal do pivô, fazer essa inserção de informações e programações. Então, é possível um pivô antigo, com esse painel, a gente transforma ele numa plataforma de programação nova, com dados novos, com informações que a gente tem só nos painéis mais novos, né? A questão toda aí é mais acessibilidade, né? O Icon já vem normalmente com o Icon Link, que faz a comunicação via GSM. E em alguns casos, quando não tem GSM na fazenda, a gente faz a troca para o sistema de rádio, que seria o Base Station. O Aquatrack, que é o nosso programinha de sonda, vamos dizer assim. A gente consegue fazer uma estação de campo com ele, a estação de campo foi baseado nele, né? Ela pega chuva, ela pega irrigação com outro pluviômetro mais baixo, que ele fica abaixo do nível dos aspersores. Consegue colocar até 3 sondas de solo, dependendo do tipo de sonda, se for a Watermark, ou aceita também a Centec de 1,20 m, com separação de 10 centímetros a 10 centímetros, com a primeira medição a 5, né? E o 10HS Decagon, né? Que ele também é um sensor muito bom e de um preço mais amigável, né? A gente consegue instalar ele em qualquer lugar, não precisa do pivô. Ele tem um painel solar que alimenta ele, né? Algumas áreas estão usando em áreas de sequeiro,
para fazer estudos em relação à viabilidade, né, de algumas áreas de sequeira ou por problemas crônicos de solo ou de produtividade desconhecida em algumas áreas novas ou áreas arrendadas, né, até para melhor tomada de decisão aí. Né. Nesse caso aqui, ó, nós temos a linha tracejada como a umidade que veio do sensor nosso de solo, né, e quais foram as irrigações e quais foram as chuvas nesse período. E a gente pode ver uma relação muito boa, né? Vendo aí, por exemplo, como a gente vê os lançamentos foram feitos atrasados, né? Pode ter algum lançamento errado que pode ser visto, por exemplo. Aqui, será que não foi uma irrigação no dia 21 e uma 23, ao invés de uma irrigação no dia 22? Né? A umidade aqui, ó, do sensor não bateu a umidade de segurança. A nossa passou um pouco da umidade de segurança. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue ver. O sensor de solo, como resultado, ele não é muito bom. Ele consegue dar para a gente tendências muito melhores. Consegue avaliar tendências de umidade, de solo muito boas. O Acatrec consegue dar essa qualidade aí de um produto que é totalmente separado do pivô. Aí temos aí o Field Commander, que eu falei para você, que é um outro equipamento também. É colocado na ponta do pivô. Ele automatiza o pivô, baseado na torre, na última torre. Né? Ele tem um sensor de chuva, serve para pivôs centrais, né, e sistemas lineares. Funciona em qualquer marca, funciona em qualquer painel. Né? E automatiza e moderniza o aparelho. Né? Aqui, ó, vocês vão conseguir ver como que um pivô consegue mexer. Um pivô antigo, isso aqui é um pivô, se eu não me engano, esse aqui é um pivô de uma usina lá em Goiás, né? Que ele foi automatizado, era um pivô Krebsfer, bem antigo, e foi automatizado via Field Commander na ponta. Então você consegue jogar as informações, pegar as informações e fazer as programações desse equipamento. E a parte da integração dele tem várias informações de legenda. Por exemplo, a gente consegue saber se o pivô deu falha de comunicação, se o pivô está ocioso, a posição que ele está indo, né? Se ele foi desligado, se ele está ligado sem água, se ele está ligado, né, com água, se ele vai fazer uma autorreversão, porque às vezes tem uma área aí que não está podendo, né, fazer, né, uma irrigação, por exemplo, pode ter uma área de brejo aí que formou, ou uma área que está com um problema aí de sanidade, né, consegue ver os pontos que os canhões finais estão ligados, né, e se tem o CIS, que é o ângulo de parada em slot, você programa um ângulo para esse pivô parar, né, ou como definidor de parcela, ou aí por algum motivo, por alguma delimitação simples, tem um problema na área e o pivô não é para irrigar, ou então não tem uma rede, acontece bastante, o primeiro ano do pivô tem uma rede de energia passando dentro da área, ele não consegue fazer o giro total, então aí você faz esses ângulos de parada stop em slot e auto-reversão. E aqui é a gente encontrando um problema num pivô de baixa pressão. Né? A gente consegue ver aqui embaixo, ó, né, do lado direito, como é mais fraco, né? Como tá, o LDVI está bem diferente, né? Tem uma falha aqui de aplicação. Quando a gente tirou a altitude, eu nunca fui nessa área, né? Mas é uma área de arrendamento lá em Perdizes. Né? Foi visto que era a parte mais alta do pivô quando chegava nesses pontos aqui. Então, o pivô sem pressão, ó, não tinha pressão suficiente para chegar água na ponta. Então, por causa disso, né, nesse ângulo aí de 120 graus até quase 180, né, e um pouco mais aí também, né, teve uma lâmina menor do que o necessário. Não foi uma lâmina homogênea. E quem conseguiu pegar isso foi o Field Commander, que tem um pressostato, e aí consegue pegar a pressão na ponta também. E esse aí era o ápice da tecnologia nos anos 80. Era um monitor de irrigação, né? À distância, era um monitor remoto, não tão à distância, né? Ele tinha que ficar na fazenda, né? E tinha que passar cabo na época para fazer essa comunicação. Né?
com rádio ou cabo. E hoje é assim. Hoje a gente consegue ver todos os pivôs, né? Fazer da Rio Pardo, 11 equipamentos hoje, né? Consegue ver todos os pivôs, dá para ver, por exemplo, que tem pivô que está programado, está com uma programação, né? Que ele está com esse sisteminha diferente, né? Tem outros pivôs que estão ociosos, né? Que estão desligados. Um pivô que estava irrigando, aqui o 70, aqui em cima, e todos os outros equipamentos. E você consegue ver tudo isso em tempo real de qualquer lugar que tiver, né? Até pelo celular. O demo, vocês conseguem fazer o acesso para ver o teste, como que é o sistema no site demo, né, que a Base Station 3 disponibiliza. E tanto o Icon como a Base Station vocês conseguem dar uma fuçada aí para ver como está o nível hoje aí de tecnologia, né, dos sistemas. Então, hoje em dia, não tem mais como a gente fugir, né, de tecnologia, não tem como a gente esquecer que a agricultura hoje é um nível de eficiência muito maior até que várias indústrias que hoje ainda estão em atividade. A gente tendo um sistema de rádio, sistema GSM ou satélite, a gente consegue fazer trocas de informação, né? O AgSense consegue fazer comunicação via satélite onde não tem GSM. Tem um custo, mas consegue. Você consegue fazer toda essa telemetria à distância, né? Tem redes mesh de rádio, por exemplo, com a Aquatrek. Se você quiser colocar só sensor de chuva na sua propriedade, fazer um mapa de chuva, né, os 2 anos seguidos. E tem o GSM aí que consegue fazer uma automação até mais barata, né, onde tem sinal, e as fazendas que estão colocando repetidora para trabalhar, né? Então, aí, como considerações finais, gente, né, a gestão de irrigação busca diminuir custos através do aumento da eficiência dos equipamentos, ajuste da estratégia baseada em dados seguros, né, climáticos, custo de energia, imagem de satélite. Para acompanhamento em tempo real do volume de água consumido pelos equipamentos de irrigação, temos desde tecnologias de monitoramento até tecnologias de automação completa dos equipamentos, piscinão totalmente automatizado, pivôs totalmente automatizados. Eu não falei, mas gotejo hoje consegue automatizar de maneira remota. O CropLink que a gente tem na Valmont consegue fazer automação de sistemas de irrigação localizada, né? A gente colocou até umas áreas em Perdizes e Serra do Salitre, que eu atendi em 2018, né? E a tecnologia está fazendo com que todos os tamanhos e níveis de produtores consigam levar a tecnologia, né, de ponta para dentro da propriedade. Já foi a época que o produtor pequeno achava que ia viver de matraca para fazer plantio, que ia colher na mão. Não, hoje é possível todos os níveis, todos os tamanhos ter um nível alto de tecnologia aplicada, né? Então, pessoal, eu agradeço a vocês, né? Acredito que essa aí é uma apresentação que eu tentei ser rápido, né? Mas tem muita coisa para falar. Eu tive que tirar muita informação, porque eu fiquei com medo de não conseguir falar pelo menos uma pincelada de tudo que a gente tem de importante no segmento de irrigação via pivô central, aspersão, né? E até outros testes também, tem pivô, né, central aí, que faz irrigação em sulco, em plantio circular, como se fosse sistema localizado, né? Então, tem várias coisas aí que a gente tem interessante hoje. Agradeço, gente, muito obrigado. E sempre que precisarem, aí estou à disposição, né? Tem sempre aquelas limitações de localidade, mas estamos aí sempre disponíveis para tentar somar sempre aí na AgriJúnior, que foi a principal responsável para a gente chegar onde a gente chegou.